Olá para todo mundo, né? Eu vou começar aí uma sequência de pequenos vídeos, né? Enfim, vamos ver se a gente, durante esse ano, né, vai fazer alguns vídeos para poder ilustrar um pouco o processo da escola, para a gente debatendo um pouco as questões da escola. Eu fiz alguns vídeos no ano passado, algumas pessoas pediram até para eu explicar um pouco mais, fazer um pouco mais desses pequenos vídeos falando sobre educação, que eu acho que pode ser bastante significativo para as famílias, né, para vocês, pais e mães e responsáveis, como também parte dos professores e professoras aqui da escola. Desde o ano passado a gente batizou esses vídeos como Educação Sem Distância, né, que a gente entende que independente se os meninos e as meninas estão em casa estudando, né, no sistema remoto, ou mesmo agora, né, no sistema físico na escola, lá no espaço físico da escola, esse sistema híbrido, a gente entende que o ambiente da escola agora ampliou, né, para além dos próprios muros e das composições todas. Esse vídeo que eu vou fazer é um vídeo curto, eu vou tentar sempre fazer pequenos vídeos para ir ilustrando um pouco, né. Eu sempre tenho uma preocupação muito grande de saber se as famílias, né, pai, mãe, responsáveis, bem como os professores e as professoras, eles entendem a escola, que no caso os professores e professoras estão trabalhando, desenvolvendo o seu trabalho como professores e professoras, como também essas famílias têm claro que escola que os seus filhos estão estudando. Mas antes disso, eu queria começar uma pequena problematização que eu acho que pode ser bastante interessante pensar, que é a seguinte: a gente, em escola, a gente tem, deixa eu marcar só aqui para a gente poder iniciar. Opa, vamos lá. Que é pensar um pouco por dentro da escola, né? Quando uma família faz a matrícula do seu filho ou da sua filha, a família tem um conhecimento sobre o seu filho ou sua filha. Isso é claro. Imagina, minha filha aqui, né? Tem minha filha, eu a conheço desde pequena. Eu vi todos os processos de transformação dela. Se tem uma pessoa que conhece o filho e a filha, o pai e a mãe, né? Um cuidador, uma cuidadora, enfim, esse responsável que viu todo o processo de crescimento. Em compensação, na escola, o que a gente tem? Os professores e as professoras, o organismo de profissionais que trabalham com os meninos e com as meninas, ou seja, com os alunos e com as alunas, não conhece esses meninos e essas meninas. Vamos pensar no sexto ano que acaba de chegar para mim. A gente não conhece esses alunos e essas alunas. Eu não trabalhei com ele. Meu professor de matemática não conhece, porque não trabalhou com eles. Mas é importante pensar que esse professor, essa professora, sabe exatamente o que vai ensinar para ele. E aí eu acho que uma coisa bastante interessante para a gente pensar, que é, portanto, então, nessa ideia, é de que a família, então, né, observando um pouco aqui, ó, que a família tem uma espécie de conhecimento do tempo vivido. Por que isso? Porque conhece o seu filho do passado e do presente. Em compensação, a escola é do tempo projetado. Porque conhece e tem uma informação do aluno agora e projeta para frente. Parece ser um detalhe muito simples, mas não é. É isso que vai causar uma série de desencontros entre a família e entre a escola. Quando a família e a escola sentam para conversar, quando esses dois agentes sentam para conversar sobre o mesmo sujeito, né, tentando entender os processos desse como uma espécie de encaixe, né, de movimento em relação a isso, a gente tem a família que conhece do passado para o presente, conversando com alguém da escola que conhece o sujeito, o menino, a menina, o aluno e a aluna, do presente para o futuro. Isso é uma coisa importante para as famílias entenderem, todos vocês. Toda vez que você conversar com a escola, todo professor e professora, principalmente os professores especialistas de sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro, é sempre um conhecimento em projeção. A professora de português que dá aula para os alunos no sexto, sétimo, oitavo, nono, ela sempre tem um conjunto de conteúdos que ela ensina agora projetando para frente. Parece ser uma coisa simples, mas não é de você pensar. Veja, todos nós que somos pais e mães ensinamos nossos filhos a, por exemplo, a comer sozinho, a tomar banho sozinho. Mas veja, quando a gente tem um filho, quando o filho nasce, a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer. Provavelmente, aquela idade, cada um tem seu tempo, tem o seu momento em relação a isso. Na escola não é assim.
A professora de matemática, a professora de português, a professora de ciências sabe exatamente os assuntos que vão ser ensinados no 8º ano. Por exemplo, no 8º ano eles vão estudar o corpo humano. Interessante pensar nisso, né? Ou seja, todos os alunos que estão no 6º, quando a Renata Moleiro, professora de ciências, ensina os alunos do 6º ano, ela já sabe o que ela vai ensinar para eles no 8º ano. A gente que é pai e mãe não sabe quando vai ensinar uma coisa daqui a 2 anos. Percebe? Isso em todo o organismo. O professor Diego, que está dando aula para o 1º ano do médio, ele sabe exatamente o que ele vai ensinar para os alunos no 2º ano do médio. Ou seja, é um conhecimento em projeção. Todos esses assuntos são sempre em projeção. Então a gente tem a família ensinando um monte de coisa. Imagina, o que um pai e uma mãe não ensina para o filho? Um monte de coisa. Mas nunca é datado. Não é assim. Por exemplo, se você perguntar para um professor ou uma professora, de conteúdo que for, hein? Pode ser em que ano que for. Se você perguntar, por exemplo, para a professora de Química, para a Júlia, o que ela pretende ensinar para os alunos do 3º ano no 2º trimestre, ela vai te dizer. Eu diria até mais. Tem professor que sabe exatamente que tipo de assunto ele pretende abordar em setembro, em agosto. E eu te pergunto, você sabe o que você vai ensinar para sua filha e para seu filho em agosto? Entende o desencontro? Então, um pai e uma mãe é sempre um conhecimento do sujeito, do passado dele, de cada detalhe de constituição dele, para o tempo presente. Já o professor não. O professor e a professora conhece o sujeito agora e projeta ele. Todo conhecimento é projetado. E isso é muito claro para o mundo dos especialistas, que são justamente os professores e as professoras que começam então a desenvolver um trabalho do 6º ano e vai ao longo de todo o fundamental, anos finais, até o ensino médio. Veja, olha que interessante pensar então. Vamos pensar nessa questão. Acho que vale bem, é bem importante pensar nisso. Por que há um desencontro quando a escola conversa com a família e quando a família conversa com a escola? Por quê? Porque são dois sujeitos trabalhando com o mesmo ser humano, né? Sendo que um sabe muito do seu passado e de como é que ele é no presente. E um professor ou professora conhece o sujeito do presente projetando para o futuro. Por isso desses desencontros. Toda vez que vocês conversarem com a gente sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, há uma tendência nossa de ouvir vocês e projetar. Tudo bem? Ou seja, eu estou querendo dizer para vocês que a gente, né, nós aqui da escola e vocês aí de casa, a gente sempre vai se desencontrar. Porque é a natureza daquilo que a gente tem como sujeito para a formação desses meninos e dessas meninas. Tudo bem? Tá claro isso? Vamos seguindo então aqui, ó. Tem um dado bastante importante também de a gente pensar, que é, mas quais são os conteúdos que vão ser desenvolvidos? Ou seja, quais são esses conteúdos de projeção? Um professor ou uma professora projeta os conteúdos, que sempre são conteúdos idealizados. Aí vem a diferença da escola que você matriculou teu filho e tua filha. Existem escolas que esses conteúdos não vai se abrir mão deles. Não se abre mão. Porque é um conjunto de conteúdos que não é aberto mão em relação a isso. No colégio que você matriculou seus filhos, não. A gente fica muito atento ao que está acontecendo no mundo. Porque, veja, como é que a gente vai falar para um aluno para desenvolver um conteúdo com eles se as coisas estão acontecendo? Olha que interessante. Tem uma escola, por exemplo, que se negou a discutir sobre a questão do coronavírus ou dos vírus propriamente dita, com um grupo de alunos do 5º ano, dizendo que aquilo não era conteúdo da idade deles. Só que esse conteúdo circulava o tempo todo. Olha que outro detalhe importante. É muito comum na fase do ensino médio, principalmente entre 1º e até 3º ano, a gente tem um adolescente onde ele está num momento muito profundo de formação. E ali você tem uma série de camadas, que são camadas que a gente tem que estar super atento com os elementos de processo depressivo e tudo mais. Olha que interessante. Eu escutei, a gente ouviu, né, enfim, de uma escola, que uma professora disse para um menino e para uma menina do ensino médio que eles estavam se sentindo muito mal, se sentindo sozinhos e que não tinha relação com ninguém, e ela dizia: meu papel aqui é dar o conteúdo que está na apostila. Depressão não caiu na apostila. Coronavírus não está na apostila, talvez na apostila do ano que vem. Então é importante a gente entender os elementos de conteúdo.
É uma coisa que eu sempre acho estranho quando alguém me pergunta assim, mas os conteúdos foram dados? Mas os conteúdos foram ensinados? Ora, eu entendo a pergunta, mas ó, isso é uma coisa interessante de vocês pensarem. Quando você perguntar dentro de uma Marupiara quais são os conteúdos que vão ser desenvolvidos, a gente tem que entender que na escola, conteúdo, na escola que você matriculou seu filho. Quando você fala pra gente conteúdo, significa algumas categorias que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente fala de categorias de conteúdos, né, a gente vai falar que existem 4 categorias básicas, que são conteúdos factuais, facto, né? Em 2020, a questão do coronavírus é factual. É um conteúdo factual que está acontecendo agora. Factual também pode ser nome de coisas, nome, datas, países. São conteúdos que são como se fosse uma espécie de conjunto pontual sobre ele. Então, uma série de conteúdos são factuais e esses conteúdos são super importantes para a formação. Não são só conteúdos de decorar, né? Veja, eu preciso saber aonde fica o Colégio Marupiara, que é na Rua Evangelina. Isso é um conteúdo factual. Eu preciso saber quanto custa o transporte. É um conteúdo factual. Quanto tempo eu vou demorar de um lugar a outro? É um conteúdo factual. Né? Esses conteúdos são conteúdos importantes de formação. Tem um outro conteúdo que a gente chama de conceitual. Esse seria um pouco mais elaborado, porque ele tende a ganhar forma ao longo da formação, né? Ficou meio redundante. Mas, por exemplo, o conteúdo de democracia, o conceito de democracia, vamos colocar assim, é um conteúdo que vai se constituindo ao longo do ano. Olha que interessante, os alunos e as alunas da escola, eles estudam corpo humano no fundamental anos iniciais, acho que 4º ou 5º ano, se eu não me engano, lembra aquele conteúdo de projeção? Mas eles vão também estudar corpo humano no 8º ano. E vão estudar de novo o corpo humano lá no ensino médio. Eles aprendem corpo humano em 3 momentos na formação deles. Ou seja, a cada momento vai se ganhando um conjunto, né? Essa ideia do corpo humano vai ganhando um conjunto, tá bom? Então o conceito é sempre uma representação, né? Tem outro conteúdo que a gente chama de procedimental. Esse é muito importante na formação dos alunos e dos alunos, ou seja, como fazer uma redação, como fazer um seminário, como organizar o material, como ler uma tabela, como transformar uma tabela em texto. São conteúdos procedimentais. Como resolver, como fazer uma prova, são conteúdos procedimentais. Procedimental, né, se a gente pensar em termos de laboratório, é essa construção, é o modo como eu me organizo para isso. Veja, o conteúdo que eles estão mais aprendendo hoje é conteúdo procedimental. Quando eles estão indo para a escola, tem uma série de regras, de sistemas de organização, de máscara e tudo mais, que é um conteúdo procedimental. O conteúdo procedimental é importante porque, de alguma maneira, ele também faz com que o sujeito sim faça uma espécie de relação de interação com o outro. Tudo bem? Então, ó, fica lá. Seminário, por exemplo, é um tipo de avaliação. Mas seminário é também um tipo de conteúdo procedimental. Isso é super importante. Os pais e as mães que têm seus filhos no 3º ano do médio, que estão projetando para a universidade, para fazer o vestibular, veja, os vestibulares, o simulado nada mais é que se apropriar procedimentalmente de um tipo de avaliação, que é uma avaliação do tipo prova. E um outro é atitudinal. No atitudinal é super importante, porque o atitudinal ele vai ter 3 conteúdos internos, 3 assuntos internos, que a gente vai chamar de regras, valores e princípios. Né? É aquele que muitas vezes pega um pouco a família. Quando seu filho e sua filha, por exemplo, tem uma atitude do campo de desrespeito, ou simplesmente porque ele não se apropria em relação às regras de funcionamento da escola, né, do campo das atitudes. A questão dos valores, é das atitudes que nas reuniões que a gente participou, que eu falei sobre a questão ética e moral, e eu já falei naquelas reuniões que a gente participou, né, nessas reuniões para explicar os protocolos de saúde, falar sobre ética e moral, tá bom? Então, no campo das atitudes. Atitude, quando a gente fala assim, você precisa ter atitude, né, como se fosse um exercício de enfrentamento, né? A gente tem essa questão colocada. Lembra que tudo isso está no campo dos conteúdos. O que eu estou querendo dizer para vocês? Toda vez que você perguntar na escola assim, qual o conteúdo que vai ser ensinado, você tem que entender que a gente aqui da escola, que são os professores e as professoras, vão estar com essas 4 coisas na cabeça. Se você perguntar para o Manuel, professor de geografia, para o Nicolas, professor de matemática, se você perguntar para o Everton, professor de biologia, falar assim, quais os conteúdos que você vai trabalhar, professor? Ele vai te responder
um pouco aquilo que está no sumário do livro, mas você tem que entender que não é assim que ele teria que te responder. Ele teria que te responder nessas 4 categorias. Você pode perguntar isso para ele. O que você vai ensinar de procedimento para o meu filho? Tá bom? Eu vou fechando o vídeo por aqui e dizer para vocês que todos esses conteúdos nascem de uma série de questões. Olha, lembrando que as famílias, né, sempre também vão desenvolver esses conteúdos, né? E lembrar que esses conteúdos eles estão focados numa uma série de conhecimento, que é um outro vídeo que eu vou gravar para vocês para frente. Ou seja, esses conteúdos todos que eu falei, que os professores desenvolvem e que a família também desenvolve, nascem de uma coisa que a gente chama das dimensões do currículo e do campo dos saberes. Mas isso fica para uma outra conversa, porque lembra, vocês estão entrando na escola, subindo cada degrau para a gente poder entender como funciona. Certo? Espero que a gente se encontre, lembrando sempre que a gente vai se encontrar se desencontrando, porque vocês são o do passado e do presente, e a gente é do presente e do futuro. E lembrando que toda vez que você falar quais são os conteúdos, lembra que tem um conjunto de conteúdos. Você matriculou seu filho e sua filha numa escola que trabalha no mínimo 4 conteúdos. Fica então essa mensagem para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado por vocês todos me ouvirem. Até mais.